que as imagens aparecem multiplicadas por 1,53 vezes no sistema APS-C e no sistema micro 4/3 aparecem multiplicadas por 2? Então é isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Na história da fotografia houveram vários padrões de filmes de rolo. Por exemplo, esse aqui é um filme APS, tá? Ele é um filme do padrão 24mm. Aqui tem um filme do padrão 35mm, também chamado de filme 35mm, está escrito ali no cantinho. Então, quando surgiram os sistemas digitais, os sensores que foram feitos seguiam esses padrões dos filmes que existiam antigamente. Então, primeiramente veio no mundo fotográfico profissional os sensores digitais do tamanho do filme APS, filme de 24mm. E depois de muito tempo veio o sensor maior do tamanho do filme 35mm. Então eu vou acabar chamando sensor 35mm e sensor 24mm. Tá? Também tem o sensor M4/3, tá? M43, que ele é baseado no filme 16mm. Eu não tenho um filme aqui, mas ele era mais usado em filmagem de cinema. Então, sempre houve a questão da lente. Tá? Então, por que a lente, uma mesma lente, por exemplo, aqui uma 35mm, ela apresenta imagens diferentes e campos de visões diferentes em sensores de tamanho diferente. Tá? Então, por exemplo, aqui, o sensor de fora, o 35mm, aqui o quadro maior, ele é 1,53 vezes maior do que esse quadro aqui do meio, que é o sensor APS, o sensor padrão 24mm. E ele é 2 vezes maior do que o sensor M43. Então, por que a imagem fica multiplicada por 2, por exemplo, aqui no M43? Então, eu vou usar essa lente aqui para mostrar isso. Aqui em cima tem uma luminária, ela vai colocar a luz na lente e eu vou projetar aqui a imagem no papel. Então vejo aqui, eu tenho ali a minha lâmpada projetada, ó, a lâmpada da luminária. Então mais ou menos nessa distância onde tem foco. Então vejam que essa imagem é sempre igual para uma lente de 35mm, independente do sistema. O tamanho da imagem que uma lente 35 proporciona em cima de um sensor é sempre igual, tá? Vejam lá o tamanho da imagem. Tá? Essa imagem é dessa lâmpada que está aqui em cima. Tá? Vejam o tamanho da imagem. Então, essa imagem desse tamanho aí, ela representa, por exemplo, metade do quadro do sensor micro 4/3, tá? Da área da imagem. Porém, ela representa, do sensor 35mm, sensor grande, representa 4 vezes menor. Então, 1/4 da imagem. A imagem fica menor proporcionalmente ao tamanho do sensor. Então, é por isso que a gente tem que adequar a lente ao tamanho do sensor. Então veja aqui que uma imagem de uma lente de 35mm vai ser sempre do mesmo tamanho, vai ocupar sempre esse tamanho aí em cima do sensor. Então se o tamanho do sensor muda, proporcionalmente a imagem em função do tamanho do sensor é diferente. Tipo, essa imagem em cima de um sensor de 35mm, que é esse quadro grande aí da volta, essa imagem é pequena em relação ao sensor. Então, uma lente de 35mm, ela é uma lente grande angular por um sensor 35mm. Porém, relacionada a um sensor 24mm, que é o sensor APS-C, tá? Essa imagem já é uma imagem normal, certo? Então, a lente 35mm é uma lente, digamos que normal para o sensor APS-C. Então, para o sistema micro 3/4,
essa lente 35mm aqui, já digamos que é uma teleobjetiva. Então, é da proporção da imagem com o tamanho do sensor que as lentes acabam mudando de função. Então, uma lente 35mm e um sensor maior ainda, por exemplo, um sensor médio formato, ela é uma super grande angular. Tá? Porque a imagem vai ser muito pequenininha em relação ao tamanho do sensor. Tá? Então, toda vez que a gente mudar o tamanho do sensor, a gente tem que recalcular a lente para a gente ter o ângulo de visão que a gente precisa na nossa imagem. Então, um celular, por exemplo, tem uma lente de 4mm. E essa lente de 4mm equivale a uma lente de 28mm no sistema de sensor de 35mm. Tá? Então, percebam que os sensores vão ter diferentes tamanhos conforme que a gente precisa. Não existe sensor cropado, tá? Não existe câmera cropada. São sistemas fotográficos diferentes que precisam de lentes diferentes para obter a mesma foto. Tá? Então, em um sistema micro 4/3, eu vou pensar numa lente 20mm, 16mm. Então, a lente normal para cada sistema é a diagonal aqui, ó. Então, essa diagonal aqui, esses milímetros dessa diagonal aqui, a gente aplica Pitágoras e descobre qual é a lente 1 por 1 para sistema micro 3/4. Então, essa vai ser a lente, digamos, 1 por 1. Para o sistema APS-C, a gente pega aqui a diagonal e vai ter, no APS-C eu sei de cor, são 28mm. Então, seria 24mm o tamanho do sensor, tá? Que é o APS-C. Então, são 28mm. Para o sistema 35mm, que é chamado de full frame, tá? São 43mm de diagonal. Então, a lente normal para o sistema de sensor de 35mm é uma lente de 43mm. No passado existia essa lente, porém deixaram de fazer. Então existia a lente 43mm que fazia o 1 por 1 no sistema de sensor de 35mm. E no sistema M4.3, talvez 18mm. Tá? Tô chutando. Então a gente tem que descobrir essas diagonais aqui para saber qual é a lente que vai dar 1 por 1. Tá? Então 1 por 1 no sistema 35mm é 43mm de distância focal. No sistema de 24mm, que é o APS, a gente vai precisar de uma lente de 28mm para ter a foto 1 por 1, digamos assim, sem ampliação e sem redução. Tá? Então é por isso, é assim que funciona. Todas as lentes de 35mm vão ter o mesmo tamanho de imagem formando aqui atrás. Tá? Todas as lentes 50mm vão ter o mesmo tamanho de imagem. Porém, se a imagem fica igual e a gente muda o tamanho do sensor, é como se a gente fosse ampliando a imagem em relação ao quadro ou diminuindo a imagem em relação ao quadro. É por isso que uma lente troca de função dependendo do tamanho do sensor. Tá? A milimetragem da lente vai dar um ângulo de visão em cada sistema. Tá? Então, um ângulo de visão, por exemplo, em um sensor 35mm, a gente vai ter, por exemplo, 45 graus. Uma lente 35. Agora 35 em um sistema de 24mm, a gente vai ter, por exemplo, 30 graus. Tá? E uma lente 35mm em um sistema de 16mm, de sensor tamanho 16mm, a gente vai ter, por exemplo, 22 graus. Tá?
metade daquilo lá. Então, esses são os fatores de corte. Então, do sensor 35mm para o APS-C é 1,53 e do 35mm para o micro 3/4 é 2x. Tá? Então é assim que funciona a projeção da lente e é por isso que a lente muda de função, conforme o tamanho do sensor. Isso aí, um abraço.